Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar uma live bem bacana com o Alex Rey. Hoje a gente quer conversar com você sobre saúde física, tá? E qualidade de vida. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto você está se movimentando no dia a dia? Se essa pandemia te ajudou ou te atrapalhou na questão de movimento, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e esperando aqui o Alex entrar para a gente poder bater um papo. Oi tia, bom te ver aqui. Hoje a gente vai falar sobre movimento. Bora lá. Olá Elisa, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje sejam todos bem-vindos. Estou esperando aqui o Alex entrar para a gente poder bater um papo. Me falem aí como é que estão os movimentos nesse período de pandemia. Piorou ou melhorou a questão da atividade física, de se movimentar mais? Eu acho que eu tô me movimentando muito mais do que antes. E vocês? Oi, Alex. Vou te convidar aqui pra gente dividir. Olá, sejam todos bem-vindos. Oi, Alex. Olá, boa noite. Tudo bom, Clarice? Tudo Tudo bom, bem? pessoal aí? Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. Pessoal, eu conheci o Alex recentemente no Congresso de Medicina do Estilo de Vida. Foi uma aula assim excepcional que o Alex trouxe sobre movimento e eu fiquei encantada com a didática dele, porque ele tem muito conhecimento, mas trouxe de uma forma diferente esse olhar para a importância do movimento no nosso dia a dia. E eu queria muito poder trazer essa voz dele, esse olhar dele, para que a gente possa pensar mais, de uma forma diferente, a importância da atividade física, né? Seja ela qual for. E, por favor, Alex, se apresente. Eu recebi um depoimento uma vez nesse trabalho assim, mais focado com essa coisa intuitiva, de que a pessoa tinha identificado que o corpo dela era um poço de memórias. Nossa, que legal. Que eu achei muito legal também. Então, na verdade, até eu comecei antes com o trabalho do que com o estudo, né? O estudo veio para tentar entender mais do que estava acontecendo por trás de algo intuitivo. Então, eu sou Alex, eu fundei uma empresa chamada DNA do Movimento, que o objetivo primário é diminuir a população sedentária, né? Aumentar o tempo de atividade física das pessoas e utilizar o movimento para resolver uma série de questões da saúde. Mais ou menos isso. E acho que hoje as pessoas estão mais sedentárias, né, com a pandemia, muita gente dentro de casa, né? Eu me vi assim, me movimentando mais, acho que isso foi bacana. Não estou fazendo exercício físico, né? Mas como aqui em casa tem muita escada e eu tenho dois filhos pequenos, sobe e desce o dia inteiro e tendo que fazer atividades lúdicas com eles, brincando, jogando futebol. Eu agradeço. Voltou. Ah, voltou. Desculpa.
Congelou aqui, A, imagina. a pandemia me trouxe, me forçou a me movimentar mais e eu vi o quanto que as pessoas estão muito paradas, né? E com isso facilitando também quadros, piora do quadro emocional. Sim. E voltou. A gente queria começar falando com vocês sobre. Eu vou começar falando sobre a importância da qualidade da atividade física na qualidade de vida, tá? Para fazer uma introdução, para soltar o Alex aí para ele falar para vocês tudo que ele tem para trazer, tá? A atividade física, gente, é um dos pilares da qualidade de vida. Se a gente for parar para pensar o que impacta diretamente na minha saúde em geral, vou tentar fazer aqui um panorama para vocês. Olha só. Se eu estou numa situação em que eu tenho um sono prejudicado, né? Vamos pensar nessa situação da pandemia. Muito estresse, levando a uma insônia, um prejuízo, uma descompensação da compulsão alimentar. Esse indivíduo vai ter um prejuízo de sono. Com isso, a tendência a piorar o quadro emocional se desenvolve, então a ansiedade aumenta, ele descompensa ou na alimentação, uma alimentação exagerada, hipercalórica, muito doce, ou então descompensa com o consumo de álcool, tabaco, drogas ilícitas, vai ficando mais sedentário, aquela energia para praticar algum exercício, para se movimentar dentro de casa vai diminuindo, ele já está mais restrito, né, para o movimento, está trabalhando só em casa, está muito tempo sentado, né, e é como se chamasse para ficar cada vez mais inerte, né, as energias vão sendo sugadas e o estresse vai se desenvolvendo. Então, o manejo do estresse vai sendo reduzido e isso impacta também nos relacionamentos. Então, a gente falou aqui sobre os 6 pilares da qualidade de vida, tá? Então, olha como uma situação crítica como a pandemia, trazendo diversos fatores estressores ao mesmo tempo, pode impactar drasticamente na sua vida. Então, sono, alimentação saudável, evitar substâncias de abuso, manejo do estresse, manutenção dos relacionamentos saudáveis e prática de atividade física. São 6 pontos aí que a gente tem que ter em mente, lembrando bastante o quanto isso interfere e cada situação dessa, cada área dessa tem a mesma importância. E uma pequena mudança que a gente faz numa área dessa, a gente causa uma cascata de efeito positivo em todas elas, né? Então, melhorando a disposição física, melhorando o sono, eu melhoro minha alimentação, melhoro minha disposição para o movimento e daí todas as outras áreas vão ganhando, né? Então, para a gente falar um pouco mais sobre a importância do movimento, eu peço, por favor, Alex, que você fique bem à vontade para nos enriquecer aqui. Imagina, vamos lá. Você comentou das pessoas estarem ficando mais inativas, né, agora na quarentena, mas algumas pessoas também estão ficando mais ativas. Algumas pessoas estão descobrindo uma certa autossuficiência, né? Estão descobrindo que não precisam, muitas vezes, ir para a academia para fazer alguma coisa bem feita e que o domínio dela no corpo é mais importante do que ela delegar para um professor, um personal trainer ou um profissional que seja na academia, que ela consegue dominar e entender bem o corpo dela, né? Então tem pessoas que estão descobrindo isso
na quarentena. Isso é muito bom. Eu acho que o próprio mercado de academia vai ter alguma coisa diferente na volta, porque talvez as pessoas enxerguem diferente o valor daquele espaço. As pessoas estão sendo forçadas a, de várias formas, aprenderem a se estimularem sozinhas, né? Sim. E praticarem várias coisas sozinhas, né? Sim, e para quem mora fora de São Paulo, facilita uma série de coisas, né? Hoje eu estou em Jundiaí e, assim, a gente tem praça perto, a gente tem aparelhos, barras na rua para usar. E quando você começa a se acostumar um pouco com isso, o ambiente da academia ele começa a parecer um pouco opressor, né? É mesmo. Para mim, que nunca fui muito fã de academia, é um processo diferente agora com a quarentena. E, em compensação, o pessoal que tem ficado pouca coisa, mais inativo, já percebeu uma diferença muito grande em uma série de coisas. Então, a perda de tônus muscular, ela aconteceu muito rápido e eu vejo em mim mesmo, eu imagino pelas pessoas que estavam vindo num processo de declínio e a quarentena foi um tapa na cara, assim, né? Então a gente vai empurrando com a barriga, carreira, família e tal. E quando chegou essa pandemia, eu acho que com os 2 meses de pandemia, muita gente deve ter sentido a pancada da inatividade física, com, com a massa muscular, com você ficando com mais dobrinhas, né? Fraqueza para fazer algumas atividades, brincar com o filho, algumas atividades do cotidiano e mau humor. E aí foi como você comentou, uma série de outras coisas vão entrando nesse ciclo por vias diretas e indiretas. Eu gosto de puxar a sardinha para o meu lado, lógico, e usar o exercício e a atividade física como a porta de entrada para você tentar mexer com outros comportamentos, né? A gente sabe que tentar mexer em vários comportamentos de uma vez, a chance de sucesso é muito pequena. A gente tem que mexer, tem que gastar toda a energia com uma coisa só. E com o exercício físico ou a atividade física, a gente tem um instrumento que ele consegue regular uma série de detalhes, né? Então, ele melhora a qualidade do sono, melhorando a qualidade do sono, melhora o comportamento alimentar da pessoa no dia seguinte, melhora o comportamento alimentar, melhora a autoestima em alguns dias, melhora a autoestima, melhora relacionamento, e fora algumas outras coisas hormonais, né? Um sistema neuroquímico do cérebro que também facilita para os relacionamentos. Hoje eu tenho pessoas que estão num casal que está na mentoria comigo que descobriu que eles podem treinar eles treinarem juntos, né? Sem sair de casa. E estão super bem com isso, sair para caminhar à noite juntos, fazer o exercício quando chegam em casa do trabalho. São descobertas que a gente vai tendo. Então o exercício também melhora muito a parte do relacionamento e o manejo do estresse. O exercício mexe com a resiliência, né? E aí, melhorando a resiliência, você melhora o gerenciamento do estresse. Essa resposta é muito rápida, né, Alex? Da gente começar a intensificar o movimento, né? Às vezes é uma pessoa muito sedentária, nem tá fazendo ainda exercício sistematizado, mas começou a se movimentar mais dentro de casa. Ele rapidamente percebe essa melhoria na disposição, né? Várias nuances assim são muito rápidas, são algumas delas coisa de uma sessão. É que a gente costuma focar, a gente enquanto profissional de educação física, né, a maior parte de nós costuma focar muito na estética. E a estética tem resultados de médio e longo prazo. E aí a pessoa tem a sensação de não ter resultado, mas na verdade com uma sessão você já tem a qualidade do sono é em uma sessão, né? Você treinou, hoje à noite você vai dormir melhor. Incrível isso, né? E
E não é só. Gostei da sua fala, assim, de que você não gostava, não é fã de academia, né? Eu também não sou Não. fã de academia, já entendi que não adianta eu pagar mensalidade na musculação, eu não vou. É bom a gente colocar as duas coisas separadas, porque acaba que para nós entra na rotina e a gente esquece, né? Mas as pessoas no geral não sabem diferenciar atividade física e exercício físico. Então a atividade física é tudo que envolve movimento. Qualquer coisa que envolve movimento, lavar a louça, descer com o lixo de escada, mexer no jardim de casa. Exercício físico, ele precisa ser sistematizado, ele precisa ter planejamento, controle de carga, de intensidade. Então, ele é uma forma que você consegue manipular as variáveis da atividade física. Essa é a grande diferença dos dois, né? Para o pessoal que está vendo. Então, ambos têm benefícios. Eu sou fã do exercício físico, mas eu não sou fã de academia, ironicamente. E o exercício pode vir de diversas formas, né? Essa sistematização e progressão não precisa ser só através da musculação, né? É, fala um pouquinho sobre isso também, Alex, assim, o quanto que a gente tem que, de que formas a gente pode buscar por essa sistematização. O exercício chama de exercício resistido, né? Que são os exercícios que têm alguma resistência. Elas podem vir dos cabos dos aparelhos da musculação ou pode vir da gravidade em cima, influenciando o peso do seu próprio corpo. Então você pode fazer treinos resistidos em qualquer lugar que tiver, dentro ou fora da academia. Eles são essenciais para você manter o seu músculo. E o músculo é essencial para a saúde, não só músculo esquelética, né? Não só a saúde física, mas ela faz parte da saúde mental também. Então, o músculo ele libera uma série de substâncias que são muito boas para o cérebro. A recomendação é que você faça da Organização Mundial de Saúde, que você faça cerca de 75 minutos de exercício resistido por semana. Agora, tem trabalhos que mostram que mesmo uma vez por semana, 2 vezes por semana, 10 minutos, 15 minutos, que você tem bons resultados em pessoas que não treinavam. Então, em pessoas inativas ou sedentárias, essas pessoas elas têm aí um espaço de 3, 4 meses de benefício, tanto quanto se você tivesse treinando 5 vezes por semana. Quer dizer, Então você pode treinar aí 3, 4 meses, 2 vezes por semana, uma vez por semana, e você vai colher bons benefícios por alguns meses antes de precisar aumentar. então, acho que isso ajuda também no engajamento, né? A pessoa já saber que o pouco que ela aumenta na intensidade e na frequência já traz bastante benefício, né? E benefício de diversas formas, não só no emocional, no físico, né? E que aquilo dali, aos poucos, vai se tornando hábito, né? O importante é que Sim. vire hábito. Sim, eu ando num dilema nos últimos meses, para dizer a verdade, né? Então eu sempre pensei muito dessa forma. Bom, 2 vezes por semana, 20 minutos por dia, qualquer um consegue fazer, organizando aqui e ali. Aí eu venho estudando um pouco mais essa coisa cognitiva, né? Psicobiológica. E aí hoje eu penso um pouco diferente. A gente tem vários mecanismos para manter hábitos. E esses mecanismos são muito poderosos no cérebro. Então, muitas vezes, para várias pessoas, se você pegar e falar assim, bom, você tem que treinar 2 vezes por semana, dá, é pouquinho, dá, legal. Só que para a pessoa é um cálculo muito grande o que ela tem que fazer. Então, bom, são 2 vezes. Será segunda ou quarta, segunda e quinta, ou será terça e sexta? E se eu perdi a terça? Aí eu faço como? Eu treino terça e quinta.
Ah, não, então eu vou esperar virar a semana e eu começo semana que. Então, às vezes, para nós parece simples, são só 2 vezes, mas para um cérebro que tem uma trilha já bem densa de comportamento, às vezes o fato de ser uma ou serem 2 vezes por semana pode complicar a vida das pessoas. Então, hoje eu tenho trabalhado, bem recentemente, eu tenho trabalhado assim: faça todos os dias. Não conseguiu fazer hoje? Legal, você vai fazer amanhã, porque você sabe que tem que fazer todos, e aí você não tem mais argumentação, né? A gente diminui um pouco dos ruídos e fica uma mensagem mais simples para entender, né? Ótimo. E o que que você acha, Alex, os principais sabotadores aí da dessa geração de hábito? Cada pessoa tem uma rotina. Pode ser desde você tirar o tênis quando entra em casa, ligar a televisão, podem ter vários gatilhos, né? Eu hoje também sugiro para as pessoas fazerem de manhã. Tem horários que a gente se sente mais confortável ou menos, mas de manhã, mesmo quando você se sente menos confortável, você tem mais controle da sua agenda. Então você faz tal, tudo bem. Qualquer coisa que exploda durante o dia, você já fez essa primeira parte. Porque o trigger é de pessoa para pessoa. Pode ser, enfim, né? Tem maratonistas que eles dormem com a roupa do treino no inverno para não perder o treino. Eles têm que acordar bem cedo, 4h30, 5 da manhã para treinar. Eles dormem com a roupa que eles vão treinar no dia seguinte. Então o trigger é esse, né? O trigger dele seria a preguiça de sair da cama por causa do frio. Então ele já está com a roupa. E aí ele mata um processo. Eu não preciso levantar, me trocar. Não, eu já estou todo pronto. É só levantar e correr. Então precisa entender essa rotina de cada um para. É mesmo, cada um tem uma. Acho importante você ter citado isso, porque qualquer profissional, é importante que qualquer profissional olhe para o indivíduo de uma forma personalizada, individualizada, né? Cada um dentro das suas relações, dos seus gatilhos, precisa ser bem visto. Se o profissional consegue entender o indivíduo como ele realmente é, a gente consegue acessar melhor para que a gente faça propostas melhores, né? E que cada Sim. um adapte para a sua realidade. Então, eu adorei essa ideia de acordar já pronto, né? Porque aquele frio aquele incômodo de sentir aquele friozinho para poder mudar de roupa já passou. Ah, tem que facilitar o caminho o máximo possível. Tive uma cliente agora o mês passado que a minha sugestão para ela estava trabalhando em um quarto da casa, no home office, e a minha sugestão para ela foi colocar o tênis e a roupa na porta de saída do quarto. Para ela esbarrar com o quarto e não chegar até a cozinha, não chegar até a sala, ela ter que se trocar já antes de chegar em outro ambiente qualquer. É isso, analisar o ambiente, a pessoa e tentar bloquear o passo que leva ela para a preguiça. Para preguiça. E preguiça é uma coisa natural, né, gente? Assim, é natural. A gente vai ter preguiça por N razões e no acumulado das tarefas e em fases em que nós estamos sendo bombardeados por oscilações, né? A gente se planeja para uma semana, daqui a pouco acontece alguma coisa, te tira. Mas acho que chamar atenção para o que é prioridade para você, né? Qual é a sua prioridade? É melhorar a tua saúde? Então, vamos fazer um raio-x aí de tudo que atrapalha a sua saúde, né? Sabe o que acontece? Tênis na porta também. A gente, com o passar da idade, então depois dos 30 mais ou menos, a gente vai começando a ter um viés positivo da coisa. Quando a gente é novo, se o seu pai, sua mãe chega para você e fala, não sobe aquele muro que você vai cair, e se você cair vai se machucar, vai parar no hospital. A criança, o adolescente tem um viés mais negativo do futuro, então ele acha que pode cair, ele fica mais precavido.
O adulto, ele tem um viés mais positivo. Então, ele sempre acha que tá tudo certo, né? Doença cardíaca vai me matar daqui a 20 anos, 15. Só que, e aí parece muito tempo, né? Então, tudo bem, eu me preocupo com isso mais lá na frente. E aí um dia chega esse lá na frente e a gente ainda está querendo empurrar com a barriga. O lá na frente às vezes pode ser 30, às vezes pode ser 40, às vezes pode ser 70. A gente não tem como saber, né? Mas infelizmente esse é um problema quando fala em saúde, é porque as doenças crônicas elas demoram muito para trazer uma repercussão significativa na vida da pessoa. Então a pessoa acaba ignorando, né? A gente se preocupa com o que traz benefício e problema imediato. E fazer um link aqui, as doenças crônicas, as doenças inflamatórias crônicas são muito silenciosas, porque elas podem ter uma leve manifestação, né? Mas muitas vezes a gente vai acumulando situações, acumulando processos inflamatórios. Então, é um diabetes ali mais ou menos, não está compensado. Eu estou com a pré-diabetes, mas não vou dar importância para isso agora. A obesidade. Na prática, o que significa? Na prática, né? Nada. Então, não sou diabético, né? Aí... E esse acumulado vai te levando a um aumento do risco cardiovascular, ou seja, aumento da chance de você ter AVC, infarto, aterosclerose em qualquer artéria do seu corpo. Além disso, aumenta a chance da maior parte das neoplasias, né, de câncer, porque tudo vem de um comportamento que a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, adquirindo aquele hábito e quando para pensar, acho que isso tem me chamado muita atenção. Passaram-se 20 anos. Então, às vezes aquele adolescente que foi até o pré-vestibular fazendo atividade física, entrou na faculdade e parou, né? Começou a estudar demais, foi o que eu comentei na palestra, né? A pessoa entra num ciclo de faculdade é boa, o curso é exigente, eu quero me aposentar cedo, então eu vou trabalhar muito para quando eu chegar com 40 ou com 50, não precisar mais trabalhar. Eu tive alguns amigos assim, que desde os 25 anos ele ia se aposentar no ano que vem, por isso que ele estava trabalhando 20 horas por dia. E até hoje continuou trabalhando as 20 horas por dia para se aposentar só mais o ano que vem. E aí a gente não se toca, a menos que algo chame muita atenção, de que nós estamos perdendo a saúde para lá na frente ter que recuperar, né? Então, que a gente saiba equilibrar esse processo, esse meio do caminho, né? Que a gente tenha saúde e trabalho e relacionamentos e tudo, né? Falta por conta de tudo, né? Da tecnologia, televisão, desse monte de informações, falta a gente aprender a se reaprender a aproveitar o dia ou a semana com formas saudáveis. O que a gente acabou vinculando tudo que não é saudável a prazer. Então, a bebida, a comer pizza. Vou comer pizza por quê? Porque hoje é sexta, é dia de comemorar. Então, a gente aprendeu isso de uma certa forma, de que as coisas ruins, o bolo e etc., elas são comemorativas, elas são festeiras e tal. Então, falta a gente voltar um pouco para trás e reaprender a aproveitar algumas coisas do dia, sair para uma caminhada, correr um pouco, passear num parque, sentar numa praça para ler um livro, sentar num banco qualquer, num parque ou numa praça para ler um livro, em vez de ficar em casa e aprendendo a resgatar esse prazer com outras coisas que não essas hedônicas, né? Assim, que trazem prazer muito imediato e depois elas geram uma frustração, um arrependimento, uma frustração, um ciclo começa a entrar. O nosso cérebro é muito propício
para hábitos, né? Para manter, para gastar o mínimo de energia possível, né? E ficar estagnado ali, porque ele gasta menos energia repetindo o que ele já sabe, né? Então, a gente vive fazendo relações desde que a gente nasce. Então, são essas correlações que nos levam às atitudes no dia a dia. Então, eu vou pedir um hambúrguer porque hoje eu tô querendo relaxar enfim, a pizza. Sim. No dia em que é mais agitado, né? O dia em que eu estou mais estressada, eu vou comer uma pizza, né? E ninguém discute com o eu mereço, né? Exato. Então, isso é muito íntimo, né? Eu mereço, eu sei por que que eu mereço, né? E por que, ok, isso é natural, é normal. Mas por que não usar dessa capacidade que a gente tem de correlação para uma correlação saudável para a gente, né? Então, a correlação do tênis na porta, assim, aquilo dali para ela é algo impeditivo, ela não pode sair sem botar o tênis e fazer a atividade física dela, que sejam 20 minutos, né? A gente precisa aprender de novo, né? E reaprender. E aproveitando que a gente está reaprendendo, ensinar para os filhos, porque aí a coisa é mais fácil, né? Eles aprendem já desde o nascimento. Por que não cantar parabéns com brócoli? Eu brincava outro dia com um casal de amigos, né, que teve filho, e aí eu brinquei com eles. Falei, tá, mas quem que fala para a criança que o doce é tão gostoso assim? Será que se você cantar parabéns para ele com um brócoli, desde que ele nasceu, será que ele não vai achar que o brócoli também tem um gosto especial? Porque tem toda uma relação afetiva com a comemoração e tal. Eu duvido que a gente vai achar algum pai que faça esse teste. Mas eu acho que boa parte dessas comidas, elas têm essa influência dos pais pela relação afetiva que acontece com a comida na infância, A né? gente E aprende com... em casa. É isso. E o que a gente aprende dentro de casa passa a ser natural, né? Essa semana me perguntaram, eu tenho uma filha de 1 ano e meio e nós viemos até agora num enorme esforço para ela não experimentar açúcar, né? De alguma forma. Mas claro que não tem como, né? Em algum momento vai comer alguma coisa adoçada. E que seja o menor volume possível. E aí me perguntaram assim, mas você come doce, você vive querendo comer doce, por que a sua filha não pode comer doce? Porque eu não quero que ela tão cedo desenvolva uma grande necessidade, uma dependência de doce, né? Então, acho que a mensagem é essa, que a gente possa ensinar para os nossos filhos hábitos mais saudáveis, para que eles não passem as dificuldades que a gente passa, né? Que eles possam aprender que existe muita coisa gostosa, muita comida gostosa, e colocar as crianças na cozinha com a gente traz um benefício enorme para todos nós, né? A interação, o Contato, né? o contato, o estimular, aguçar o paladar. Então, tem que partir da gente o estímulo para nós, né? E a partir daí para todo mundo dentro de casa, né? Sim, hoje eu estava lendo um texto, um artigo, e é um artigo assim super inovador na maneira de pensar, né? E o que ele vem falando em relação ao próprio movimento é isso, é de que talvez o nosso sistema nervoso periférico, né? Aquele que inerva os órgãos, inerva o músculo e também faz a comunicação com o cérebro. Esse sistema, ele talvez seja o artigo descreve mais ou menos desse jeito. Ele é uma forma de guardar memórias do que você tem contato, dos objetos que você tem contato no ambiente. Então, o que esse cara sugere é que parte da nossa postura hoje, ela tem uma relação com o que você guarda de memória
em relação ao que você interagiu ao longo da vida. Mais ou menos isso. Então você vê, né, se a gente começa a pensar numa coisa evolutiva, o corpo ele veio muito antes do que o cérebro. Então a gente veio desenvolvendo propriedades do corpo e do movimento até que na evolução existiu uma demanda para criar um órgão que consome muita energia e que comandasse outras coisas. Mas é interessante pensar nisso, né? De que o movimento ele surgiu muito antes e a gente às vezes pensa que o cérebro é o chefão, mas na verdade eu acho que talvez não exista chefões, porque talvez nosso corpo inteiro ele tenha uma função e controle cada, cada atividade de acordo com o que a atividade está exigindo. E aí, nesse sentido, o próprio corpo teria uma inteligência, e não só o cérebro teria inteligência, uma memória, e por aí vai. E evolutivamente, o nosso corpo ele continuou tendo uma grande necessidade de movimento. Né, Alex? Fala um pouquinho disso, assim, apesar do nosso cérebro ter evoluído para gastar o mínimo de energia possível, né? Apesar de hoje nós não termos mais que partir para caça ou Para fugir do caça. predador, né? O nosso corpo continua sofrendo muito pelo sedentarismo, por precisar se movimentar. É um paradoxo, né? Criou um paradoxo humano essa evolução, que é um cérebro que é muito poupador de energia, porque ele consome muita energia para ele mesmo, né? Então ele precisa guardar muita energia para ele, e aí ele faz com que o corpo poupe energia. Em contrapartida, a gente tem um corpo com diversas articulações que foram feitas para se movimentar. E com uma perda muito grande quando a gente não se movimenta. Então, se a gente pega desde a Revolução Agrícola, mais ou menos, a gente veio perdendo o movimento. Então, veio a Revolução Industrial, ainda com muito movimento, mas com características muito diferentes. E agora a Revolução Digital 2, né, se eu não me engano, eu acho que é a Revolução Digital 2, alguma coisa assim. Mas agora a gente precisa, na verdade, ensinar nossas crianças a se movimentarem. Antes não. Antes a gente ensinava elas a repetir movimento. Então, na Revolução Agrícola e Industrial, eram movimentos repetitivos, né, que a gente precisava aprender. E as crianças, elas cresciam livres, com muito movimento, e na fase mais adulta elas aprendiam a ficar repetindo coisas. Isso faz algum sentido quando a gente pensa em musculação, que você vai na academia, coloca um peso e fica repetindo o mesmo movimento 15 vezes. Mas se eu penso numa criança de hoje em dia, que o trabalho dela provavelmente vai ser sentada 8, 10 horas, ela não precisa ficar repetindo levantar um peso, provavelmente. Provavelmente o que ela precisa é mexer com diversos planos e eixos, diversos tipos de interação com o ambiente. Porque ela vai crescer sem precisar de repetição e sem movimento, né? Sentada desde que ela entra no colégio, na escolinha, até o fim da vida sentada, por obrigação. E, E e que a gente se ligue, né, em relação a isso e que coloque as crianças para se movimentarem por qualquer razão. Então, e pensando também sua fala me trouxe muito a ideia de autonomia, o quanto que a gente precisa do movimento para manter a nossa autonomia. Então, pensando num idoso, né, o quanto que conseguir agachar, levantar, levantar um objeto é imprescindível para a vitalidade dele, para o emocional dele, né? A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos também, que já consegue dobrar um lençol? Já consegue levar o lixo para fora de casa? Já consegue fazer isso, aquilo outro? Então, o que a criança consegue fazer, por que não? Porque isso vai trazer não só movimento, vai trazer engajamento familiar, vai trazer sim, relacionamento, vai trazer divisão de tarefas.
Eu falo muito com meu filho, eu tenho um de 9 anos, então a gente já negocia muita coisa, né? Então, olha, você me ajudar, entendeu? A organizar aqui vai sobrar mais tempo pra gente ficar juntos, né? Então, a intenção é essa, é a gente poder. Criar estratégia. Tem que ter. Eu fico pensando muito assim, na área da saúde, nós dependemos da tecnologia, né? E a gente costuma avaliar o 1 e o 2. E a tecnologia ajuda na precisão desse 1 e 2. Mas a gente quase nunca enxerga o que acontece entre 1 e 2. E se você pensar em matemática, né, entre 1 e 2 existem números infinitos. Você pode ter 0,1, 0,000000001, 00. Você tem números infinitos. E aí, quando a gente pensa em movimento, sem dúvida, os adultos todos eles estão perdendo vários 0,01 de movimento antes de chegar até algum problema cognitivo ou físico. Mas a gente vem perdendo movimento. Na verdade, a gente perde movimento desde a infância, né? Depois dos 6 ou 7 anos, se eu não me engano, a gente só perde movimento na sociedade moderna. Então, um adulto de 30, 40, às vezes ele consegue suportar, mas se ele parar para fazer uma autorreflexão, ele vai começar a perceber uma coisa rígida aqui, uma coisa mais dolorida ali, mas a gente não para fazer essa observação, né? A gente vai observar quando a coisa está no 2, tá já em alguma doença. E é muito jovem ainda, né? 40 anos a gente ainda está numa fase Metade da vida, né? Metade da expectativa, né, de vida. Tem muito que tem muito chão ainda pela frente, né? E que a gente é muito triste pensar que com 40 anos a gente já está com a coluna estourada, com muita dor lombar, qualquer peso que pega não aguenta. Mas é porque a gente se permite passar anos e anos e anos, muitas pessoas inativas mesmo, né? E eu não quero tirar a tua programação de fala, tá, Alex? Desculpa. Eu não fiz programação, não. Era para fazer programação? Eu não fiz programação, não. E, Alex, fala um pouquinho. Eu fiquei encantada na tua aula, que você falou muito sobre essa questão de amplitude de movimento, fato da gente usar vários grupos musculares, o quanto isso é importante, porque existe também a importância da aponeurose de grupos enormes, né? Daquela aponeurose posterior, assim, e o quanto que são tantas ligações, né? Uma dor crônica pode estar se desenvolvendo por uma simples lesão que não foi cuidada, né? Que virou uma lesão definitiva. Claro que tem também toda a modulação cerebral, né? Não dá para falar muito sobre dor crônica, porque é uma aula, né? Mas, por favor, fale um pouquinho. Eu fiquei tão encantada com isso, me deu tanta luz. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque até hoje, na medicina mais tradicional, eu tenho um processo de degeneração em uma vértebra lombar. E na época, eu já tenho isso faz algum tempo, eu tenho hérnia já, sei lá quantos anos. Todo mundo tem, né? Quase todo mundo. E eu travei das costas no final do ano. E fui no médico, refiz os exames e tal. E eu fui em alguns cardiologistas, procurei uma especialização assim bastante pontual para não ter problema. E ele associou ao processo degenerativo. E a minha pergunta foi assim, quer dizer que eu vou ter que conviver com essa dor o resto da vida? Não tem jeito, fortalecer tal, maneira nos exercícios de treino, né? Maneira nos exercícios. E aí eu fui fazer uma manipulação facial, miofacial, com uma fisioterapeuta amiga minha. E a dor sumiu. Eu não estava conseguindo nem andar, né? Nossa. E a dor sumiu depois da manipulação. Por coincidência, aquela fase foi uma fase que eu estava com diversos problemas emocionais. E aí que eu consegui enxergar isso depois, né? Que tudo fez parte de uma fase. As costas, elas não travaram sem querer. Existiu todo um contexto. Então, o que a gente tem de dor hoje
Eu não vou saber precisar, né? Mas provavelmente pouca coisa ela vem diretamente desse sistema osso, articulação. A gente tem muito mais problemas na fáscia, que ela tem muito mais receptores de dor do que o próprio músculo. Ela deve ter 5, 6 vezes mais receptores de dor do que o músculo. Então, hoje, alguns estudiosos da fáscia, e a fáscia ela conecta com algumas áreas emocionais do cérebro, né? Então, isso explica alguma coisa das dores lombares. A região lombar, a fáscia da região lombar, ela tem uma densidade muito grande de receptores nessa fáscia. E eles conectam com uma área do cérebro que é envolvida com lembranças, com emoções, com a nossa consciência de maneira geral, né? Então, isso é curioso, porque talvez quase ou nenhuma dor deva vir desses problemas degenerativos. Os estudiosos da face, eles acreditam que fora os traumas, uma batida, uma pancada, que você lesione mesmo o osso, que fora isso, a face ela é tão resistente, inclusive a face é a única coisa que a gente vê das múmias, né? Nas múmias, o que você enxerga delas é fáscia. Então é um tecido tão resistente que ele consegue absorver os impactos muito bem. Então as dores, elas estão mais na fáscia do que em outros locais. E nessa experiência comigo mesmo, é impressionante como é zero dor. E a lesão continua aqui, a hérnia continua aqui. Então a gente tem muito que aprender ainda na área da saúde, vai acompanhando a tecnologia, obviamente, mas a gente também tem muito, muito tradicionalismo na área da saúde, né? Uma coisa que é muito conservadora. Uma vez eu numa aula na USP, num grupo, e a gente estava discutindo algumas abordagens e o pessoal seguindo aquela coisa dos guidelines e tal na mesa redonda. E aí eu fiz um comentário sobre uma outra abordagem. E aí a pessoa, não, imagina, mas isso tá... Eu falei, mas olha aqui, 6 estudos mostravam que não tiveram repercussões graves na abordagem mais agressiva que eu estava propondo. Aí o pessoal, mas o cuidado não está no guideline e tal. Eu falei, gente, se o cara não faz, ele vai morrer. Falei, então, se ele acha que isso aqui é mais motivador para ele, por que não tentar? Porque, eu vou seguir o guideline para proteger quem? Para proteger você mesmo, porque se o cara não quer fazer, você não está protegendo ele de nada no final das contas. E alguém precisa propor coisas mais ousadas, às vezes, para virar uma tradição daqui a 10 ou 15 anos, né? Sempre precisa ter alguém tentando ir além do tradicional. E a gente tem que, o nosso objetivo tem que ser o benefício para o paciente, né? Não é o benefício para o médico porque o paciente aceitou que o médico... Tô falando médico porque é a minha profissão, para qualquer profissional, né? Porque Sim. a pessoa aceitou o que a gente propôs. Não, o benefício tem que ser para o indivíduo, né? Então, que a gente consiga enxergar mais as pessoas para que a gente possa se conectar e fazer essas propostas darem certo para o outro, né? Eu acho que a medicina do estilo de vida é algo que vem para... Acho que vem para ficar. Eu acho que é a cara do brasileiro, a medicina do estilo de vida, tanto do paciente como de alguns profissionais. Então, eu aposto muito e eu acho que na medicina do estilo de vida nós também vamos estar na vanguarda já já. Acho que o perfil do brasileiro vai se dar muito bem com isso e logo mais nós vamos ter nomes muito bons do Brasil falando lá fora, sendo citados lá fora. E acho que ela integra bem tudo. Faz todo sentido, né, Alex? Assim, a gente olhar para o que nos compõe, né? Claro que tudo tem a sua importância. O focar numa situação muito pontual é importante em tal momento. Mas olhar para o contexto todo que está endossando aquelas lesões, né?
saber que tinha um contexto emocional importante naquela fase em que você apresentou dor, né, leva a gente a ter um outro olhar e, portanto, uma outra proposta, né? Então, por isso, assim, é tão importante a gente chamar a atenção das pessoas para olharem para dentro. A resposta está Sim. lá dentro, né? O Eu que recebo muita mensagem quando eu faço postagens de dores. Eu recebo muita mensagem perguntando, mas eu vou ter dor a minha vida inteira, não tenho o que fazer. Não, mas quem te disse isso? Calma, não é assim, não. Pera. tem muita coisa para se fazer e realmente, obrigada pela tua fala de lembrar que existem muitos olhares para a medicina, né? É, se a gente for olhar pelo olhar da medicina chinesa, né, eles têm um olhar diferente, mas que tudo traz para as mesmas atenções, né? Mas o processo que eles enxergam é diferente, mas É, chegando à mesma conclusão. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o quanto que a acupuntura ajuda pra caramba em diversas doenças, assim. ela atua na face. Pois é. Olha, Ela atua na face. É que a gente tenta ocidentalizar, né? A gente tenta ocidentalizar o Oriente. E aí a gente pega a medicina chinesa e tenta, além de traduzir algumas coisas que não tem tradução exata para o Ocidente, a gente tenta traduzir e trazer para o nosso mundo. E aí perde o sentido. Mas quando você começa a fazer o caminho contrário, né, falar assim, bom, aquilo existe, tá cheio de relato de pessoas que dizem que funciona, então vamos procurar quais são os pontos de convergência. A fáscia parece ser um dos pontos de convergência. Então, os pontos de acúmulo de tensão da fáscia são os mesmos pontos de acupuntura e são os mesmos pontos de Doin, que é uma técnica de pressão. Eles convergem com pontos, com os trigger points, né, que chamam com os pontos gatilho da fáscia. Todos eles convergem. Então você vê, né, existem explicações, é que a gente fica buscando a parte mística da coisa do Ocidente ao trazer do Oriente ao trazer para cá para o Ocidente, né? mistura religião, né? E a gente tem que filtrar isso e enxergar a técnica, né? Que tá por trás. E você me fez lembrar, eu já fiz várias sessões de Doin e de acupuntura também, e é impressionante a auriculoterapia, é impressionante a cascata de efeitos, né? Como comprimir um ponto específico com a técnica específica te leva a uma cascata de sensações, de redução do limiar da dor, de relaxamento, até indução de sono. É impressionante, né? Pressão arterial vai lá para baixo, ativação do sistema parasimpático, né, que é um sistema de descanso, ele ativa muito com uma acupuntura. E além do descanso, né? Porque você poderia estar, bom, tudo bem, mas ativou, melhorou, porque a pessoa ficou deitada lá. Mas os efeitos, eles são muito pontuais. Você vê efeitos, em alguns casos, na hora da aplicação da agulha ou no doin, a hora que libera o ponto, você sente alteração, você vê a alteração hemodinâmica. Então, nos estudos controlados, você vê que não é só pelo descanso que acontece isso, né? Não é só pelo relaxamento, né? Não é só pelo relaxamento. Ai, que legal. Acho que a gente vai ter muita coisa que a gente vai ouvir falar de saúde física nos próximos anos, né? A gente focou muito no cérebro, nos órgãos, mas agora a gente tem a fáscia, que já é considerada o órgão mais inervado do corpo, e só vão crescer os estudos com ela por conta da tecnologia que hoje a gente tem para acessar, para conseguir avaliar ela. E um simples espreguiçar faz com que a gente alongue diversos grupos musculares. E o espreguiçar é algo importantíssimo, né, Alex?
É fundamental, né? Faz parte da rotina de quase todos os animais. E eu fico aqui, às vezes, brincando com a minha cachorrinha e olhando, falando, um dia eu preciso filmar ela. Quando ela está deitada, aí você começa a atiçar, ela levanta, se espreguiça e um segundo depois da espreguiçada ela começa a correr, latir, querer quebrar tudo. Então a espreguiçada ela serve para restabelecer as tensões, o equilíbrio das tensões, para partir para o movimento. No nosso caso era partir para caçar ou para fugir de ser caça, algo do tipo. E a gente acaba também... o próprio bocejo, né, tem uma série de funções que eu não conheço muito bem, mas ele regula uma série de coisas com o bocejo. Mas a gente esqueceu da parte da pandiculação mesmo, né, que é a espreguiçada junto com o bocejo. Tipo, lembra do bocejo, mas esquece que é muito importante você estar com o corpo junto lá. Então, gente, fica a dica aí. Espreguicem, é importantíssimo para reequilibrar as tensões dos diversos grupos musculares, né? Já pode usar essa desculpa na reunião, né? A hora que se espreguiçar, já pode falar. Olha, eu vou usar com certeza. Gente, isso aqui é importante, é o meu momento, me dê licença. Vou produzir mais depois, eu prometo. E, galera, tá chegando aqui ao fim da nossa live, temos 5 minutinhos só. Eu queria que vocês soubessem que acho que assim, se a gente fosse deixar, a gente ia falando muita coisa, porque tem muito assunto bacana em relação à qualidade de vida, saúde física. Tem um universo aí para ser abordado. E pensando em trazer mais proximidade desse universo para quem está se sentindo muito sedentário, a gente pensou hoje aqui em propor um plus para vocês. Então é o seguinte, nós vamos nos organizar aqui para nas próximas semanas a gente fazer um segundo encontro, né, Alex? Para o Alex trazer movimentos, exercícios simples. Então, na próxima live, a gente vai praticar, né, Alex? Fazer uma experimentação. Isso aí. Então, se preparem, coloquem uma roupa confortável. A próxima live vai ser botando esse corpo para mexer. E nós estamos pensando aqui num desafio. Então, a partir da live, a gente vai lançar um desafio bem legal, com um brinde especial no final. Fiquem ligados aí que a gente vai replicar. A minha tia tá falando aqui, oba, tia, ó, vamos fazer juntos aí em São Paulo. E aproveitar, tentar pegar esse negócio, que esse brinde vale ouro. Vale. Nós vamos fazer um momento aí muito legal. Posteriormente, quem ganhar o desafio comigo e com o Alex, para que possa ter uma orientação mais individualizada. O intuito é justamente aproximar as pessoas do exercício. Alex, isso aí. muito obrigada por você ter se disponibilizado para a gente falar um pouquinho aqui. Você tem uma riqueza aí de conhecimentos que eu quero muito absorver e multiplicar. Pessoal, obrigada pela presença de todos. Fiquem à vontade para trazer as dúvidas de vocês no direct para gente. Pode mandar. Pode mandar as dúvidas no direct de qualquer um dos dois, que a gente traz para o próximo. Eu que agradeço você, o convite e todo mundo também. Muito obrigada, foi ótimo. Teremos muitas coisas para aprender mais e botar o esqueleto para mexer. Chacoalhar. Chacoalhar, isso aí. Obrigada. Muito bom, obrigado. Bom descanso, bom sono para todo mundo. Um beijo para todos. Beijo, Clarice, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, tchau.